Muito prazer, meu nome é Gabriel, do site Pentagonal Chain, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês esse exercício, tá? Que eu já prometi no meu Instagram, que nada mais é do que uma extensão de tríceps, utilizando da resistência da polia e também da resistência elástica, né? Como e por que a gente vai estar querendo fazer isso e qual que é a diferença de realizar um exercício só com elástico e só com a polia, beleza? Mas antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar o seguinte: se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, conteúdos que são exclusivos no Brasil, muitas vezes no mundo, não deixe de acessar o meu canal. São mais de 500 vídeos totalmente de graça e acessíveis. Tudo que eu peço para você fazer é o seguinte: se você puder dar um apoio no canal de maneira direta, como por exemplo mandando um pix no gabrielmartinsfitness@gmail.com, ou deixando aquele comentário, se inscrevendo no canal, deixando aquele joinha se você aprendeu alguma coisa aqui, é uma maneira muito simples que ajuda bastante o crescimento e a progressão do canal. Vamos lá direto pro assunto, beleza? Como eu disse, eu já prometi esse exercício lá no meu Instagram, Gabriel Martins Fitness, e como é que a gente vai estar realizando? Você já provavelmente já viu lá, mas só para você entender as especificidades, eu vou passar a demonstração antes dessa vez, tá? O que é? Eu prendi o elástico aqui na barra, onde eu vou estar segurando. Você também pode fazer isso, por exemplo, prendendo aqui em cima, mas a resistência fica muito grande e eu não consigo controlar tão bem quanto quando eu estou realizando aqui embaixo, tá? Eu passo na minha cabeça, tiro a barra e vou realizar uma extensão de tríceps a partir daqui. Nada mais, nada menos que eu estou fazendo aqui é somar a resistência do cabo, que é uma resistência de polia, tá? Com a resistência do elástico. Se eu começo a repetição aqui, por exemplo, eu tenho um pouquinho do elástico e quando eu estou aqui embaixo, o elástico já está totalmente alongado, tá? Então esse é o exercício. No caso, embora a resistência desse elástico, o microband, né, que eu mostro aqui no canal, seja muito pequeno, o fato dele estar duplicado acaba alterando um pouquinho, fazendo com que ela seja 2 vezes mais forte, tenha 2 vezes mais aceleração e aqueles detalhes específicos da resistência, tá? Agora, por que você gostaria de fazer esse exercício? Quando a gente está pensando em qualquer exercício na academia, tem 2 coisas muito importantes que a gente tem que considerar: os pontos fortes e fracos da amplitude de movimento e o tipo de resistência que a gente está utilizando, beleza? Cada músculo vai ter uma posição ótima em que ele quer exercer o máximo de força possível, beleza? Geralmente está mais relacionado ao meio para o final da amplitude de movimento, enquanto o começo, dependendo do seu referencial, obviamente, é um pouco mais frágil. Então, vamos dar o exemplo do bíceps, que é sempre o exemplo mais simples. Quando eu estou com o bíceps totalmente alongado, ele não consegue exercer tanta força quanto se eu estiver no meio da amplitude de movimento ou no final, tá? Então, isso é uma coisa a ser considerada. Ponto. A segunda coisa a ser considerada é o tipo de resistência. Quando eu estou falando de uma resistência com base gravitacional, como por exemplo uma carga, uma anilha, um halter, essa resistência não muda. Eu posso colocá-la aqui em cima e aqui embaixo, que sempre são o que? No caso, 2 kg. No caso de uma polia, o que vai estar acontecendo? Eu tenho 5 kg aqui. Não importa a posição que eu tiver, esse cabo sempre está puxando para cima com 5 kg, beleza? Então tem 5 kg aqui, puxando para cima, 5 kg aqui, puxando para cima, certo? E quando eu estou falando de uma resistência elástica, é um pouco diferente. Dependendo de onde eu estiver, onde está preso, quanto mais eu afastar a origem da inserção, mais força eu tenho que fazer para conseguir mover essa carga. Então, mover daqui até aqui é mais fácil do que daqui até aqui, beleza? É tão simples. O elástico ele funciona mais ou menos igual ao nosso músculo, né? Já deu para perceber. Nosso músculo é feito de material mais ou menos elástico. Então, eu vou estar somando as duas coisas. Qual que é o normal? O normal é utilizar a carga gravitacional. Então eu vou fazer uma rosca, beleza? Eu vou lá atrás e começo aqui em cima. Eu estou realizando 2 kg durante todo o exercício. Porém, somando isso com a primeira parte que eu falei, a força gravitacional sempre aponta numa linha reta para baixo. Então aqui eu estou realizando 2 kg, mas eu tenho pouquíssima ou zero força. Por quê? Vou afastar um pouco da câmera. Se a força gravitacional aponta para baixo, meu bíceps não está realizando tensão aqui, está realizando talvez meu trapézio, né? Porque a força está apontando para baixo. Já aqui, eu tenho uma distância maior entre o músculo e a articulação que está trabalhando e a resistência que aponta para baixo. Aqui eu tenho que fazer mais força, a resistência é maior, beleza? No caso de uma extensão de tríceps que eu estou fazendo na polia, vamos imaginar que eu comecei o exercício aqui. Aqui eu estou realizando 5 kg no caso, com a resistência apontando para cima e mesmo estando lá embaixo. Enquanto eu estou no meio do exercício, ainda são 5 kg apontando para cima. E quando eu estou aqui em cima, ainda são 5 kg apontando para cima. Essa é a diferença. Diferença básica. Para que eu treino cada um? É assunto para outro vídeo. O vídeo já está ficando mais comprido do que deveria, tá? E no caso da resistência elástica, a mesma coisa. A diferença é que, no final da minha amplitude de movimento, vamos realizar o exercício. Aqui eu tenho o quê? Os 5 kg e um pouquinho de resistência elástica.
apontando 5 kg apontando para cima, a resistência elástica apontando, né, o meu pescoço em direção à barra, vamos dizer assim. Entretanto, aqui embaixo, olha para você ver, eu distanciei o meu pescoço da barra, eu tenho 5 kg puxando para cima e eu tenho a resistência elástica também me puxando para cima, tá? Não é perfeito? Não. Por quê? Perfeito seria se o elástico estivesse preso aqui em cima também, mas infelizmente não dá. A gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? É assim que a gente consegue treinar. Então, realizei o exercício. Aqui eu tenho 5 kg mais muito elástico e 5 kg mais um pouquinho de elástico. Beleza, Gabriel, chega de física, fala logo do exercício, vamos lá. Quanto mais eu realizo exercício, mais difícil fica. Isso faz com que mais força eu tenha que aplicar, isso não me permite ficar, entre aspas, preguiçoso, tá? Esse efeito que ocorre em função da biomecânica do nosso corpo eu começo fazendo nenhuma força, no meio eu faço força pra caramba e no final eu já nem faço força porque é pura inércia. Pegando um exercício aqui na polia, beleza? No começo eu tenho que fazer muita força para terminar o exercício. No começo eu faço muita força, no meio eu faço um pouquinho e no final vai por inércia. Como que eu sei que isso é verdade? Daí você consegue ver, né, o cabo de aço da minha polia. Observe o que acontece se eu faço exercício rápido. A carga pula, o cabo de aço fica frouxo, né? Por quê? Porque eu comecei fazendo muita força e no final é pura inércia. Consigo fazer pular até mais, né, aplicando mais força. Agora, se eu utilizo a resistência elástica, isso não é possível. Por quê? Porque na hora que a resistência vai ficar cada vez mais fácil, né, ou a alavanca vai ficar cada vez mais fácil, de uma maneira melhor explicada, o elástico vai começar a me puxar. O elástico não vai permitir que você fique preguiçoso e o elástico vai te obrigar a aplicar força durante toda a amplitude de movimento. A transferência não é tão boa assim, porque não é assim que funciona na vida real. Na vida real, a gente realmente fica, entre aspas, preguiçoso na hora de mover o corpo. Mas força eu trabalhar mais o meu tríceps, principalmente no final da amplitude de movimento. Vou trabalhar aquela porção mais próxima ao cotovelo, que é o que a gente precisa na hora de supinar, de acordo com o Louis Simmons. Então, assim, embora não seja algo que é totalmente transferível para o mundo real, para um treinamento de isolamento, para ativação, você sentir um pump sinistro no seu tríceps, para dano muscular, dependendo da velocidade, né, da sua execução, e mais ainda, né, como diversidade de acessório, eu acho que é uma forma muito, muito boa de realizar o exercício. Além do mais, o que acontece? Se eu tiver que colocar 40 quilos ali, vai chegar uma hora que não é que meu tríceps não aguente fazer o exercício, tá? Mas a barra tá tão pesada que eu tenho que começar o quê? A trabalhar o meu latíssimo para manter a barra perto de mim. Eu jogo a barra para baixo, eu tenho que trabalhar meu peitoral para conseguir segurar a barra antes do meu tríceps trabalhar. Não é que o tríceps não aguente, mas a resistência fica tão grande que ele começa a mover o meu corpo de lugar. E aí outros músculos têm que trabalhar para conseguir treinar o tríceps. Isso é um problema que você só começa a ter à medida que as cargas aumentam, tá? É um problema não é de carga relativa, é de carga total, vamos dizer assim. Se eu estou fazendo só com elástico, uma hora o elástico vai ficar tão forte que ele vai me puxar com tanta aceleração que o meu corpo vai sair da posição, né? Eu vou estar aplicando tanta força que também vou precisar das costas do peitoral, entendeu? Então a questão da velocidade principalmente altera muito, porque o elástico te puxa com determinada aceleração. Então isso, eu realizando dessa forma, eu posso fazer o quê? Usar pouca carga de cabo e pouca carga de elástico e ter um trabalho muito intenso, entendeu? Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes de fazer o exercício dessa forma. Então não é um exercício principal, nem de longe, não suplementar, é um acessório legal que você consegue fazer com pouca carga, ter alto trabalho da musculatura que você quer trabalhar, aumentar a sua conexão mente-músculo, propriocepção, trabalhar as amplitudes finais de movimento. Se você controlar bem a carga, muito dano nas microfibras musculares e tudo de bom, beleza? Então assim, não é algo que eu vou fazer toda semana, não é algo que eu vou fazer durante o ano todo, mas é algo que eu vou jogar de vez em quando eu quiser finalizar o meu tríceps, quando eu quiser trabalhar aquelas fibras musculares que eu não estou acostumado a trabalhar, quando eu quiser, principalmente, quando eu estou realizando um exercício com resistência elástica, qual é um fenômeno muito comum? A pessoa deixar o elástico trabalhar com ela na fase excêntrica, tá? Então, fiz a fase concêntrica. A fase excêntrica, se eu deixar, o elástico me puxa para cima, beleza? Então, ele me força a ter que controlar a barra. O pessoal pergunta o tempo todo, Gabriel, eu posso utilizar elástico para hipertrofia? Olha, eu não vou te dar essa resposta, beleza? Existem diversos estudos de meta-análise, ou seja, que comparam outros estudos falando que é possível sim. Então essa resposta aí deixa para eles. Só que eu vou te dar um detalhe. Como? Eu sei como. É você não deixar o elástico trabalhar para você. É você sempre
que não vai dar, né? Sempre que você for fazer a fase excêntrica, não deixa o elástico te puxar, luta contra ela, beleza? Porque senão vai ficar o quê? Um trabalho concêntrico e a gente vai brincar de pula-pula. Se o objetivo é hipertrofia, você tem que tomar esse cuidado. Se o objetivo é fortalecimento de tendões e ligamentos, aí eu falaria para você brincar de pula-pula, tá? Mas, relembrando o vídeo que eu gravei e postei na segunda-feira, caso você não tenha assistido, dá uma olhada aí, o contexto ele é essencialmente importante. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Espero que você tenha gostado, tenha dado para entender. Foi uma explicação de conteúdos extremamente complexos que eu tive que resumir bastante para conseguir chegar no ponto de por que esse exercício é legal e qual que é a diferença dele. Se você tiver gostado, aprendido alguma coisa, relembrado alguma coisa, deixa aquele joinha, manda um comentário se você não tiver entendido ou quiser tirar alguma dúvida. Não deixe de acessar esse site aqui embaixo, pentagonostrength.com, bem como o meu Instagram, Gabriel Martins Fitness. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.